Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no... Sejam muito bem-vindos mais uma vez, e a pergunta é: tem um tempinho pela Palavra de Deus? E na Palavra de Deus hoje nós vamos falar de um personagem muito importante, Elias. Elias, ele teve uma trajetória fantástica, uma trajetória de fé, de luta e de adoração ao Senhor. E eu deixei separado aqui duas partes, que eu achei muito interessante para falar. A gente vai falar da palavra e depois a gente vai fazer uma breve reflexão sobre isso. Amém? Então vamos lá. Elias, ele foi um profeta que subiu aos céus e não experimentou a morte. Olha só que glória. Então aqui, uma das passagens que eu acho muito bonita foi quando Elias passou com os profetas de Baal, né? Então, o que acontece? Naquela época, os reis, eles tinham, vamos dizer assim, essa mania de fazer com que as pessoas adorassem deuses que eles criavam na cabeça deles, e os profetas de Baal adoravam esse rei, né? Esse Deus, suposto Deus. Mas a gente sabe que Deus é só um. Então, nessa época, o que acontece? Teve um momento em que Deus mandou que Elias fosse até esse local, né? Tá aqui. Assim, Obadias foi se encontrar com Acabe. Ele contou: e Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu quando viu Elias, que Acabe disse a ele: és tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo o Israel no monte de Carmelo dos profetas de Baal. 450, e dos profetas dos bosques 400, e os quais comem a mesa de Jezabel. Então essa parte, irmãos, é onde ele já começa a fazer o propósito, a obra de Deus, porque eles cultuavam e acreditavam nesse Deus de Baal. E Elias disse: não existe outro Deus a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso, né? E quando ele manda chamar esses profetas e preparar um altar para que ele colocasse à prova realmente o Deus deles e o nosso Deus. Então, Deus permitiu que acontecesse. E assim foi feito. Então, ele chamou e se reuniu com todos no monte, né, de Carmelo, e todos foram para lá. E lá foi montado 2 altares, no qual um era para o Deus de Baal e o outro era para nosso Deus. E ali Elias disse: vocês podem cultuar aí, clamar ao teu Deus, que eles joguem uma bola de fogo, né? Se ele realmente existe, ele vai atender às suas orações e vai jogar aí a bola de fogo no seu sacrifício, no qual eles colocaram em cima do altar. E assim foi feito, montado 2 altares, no qual veio um boi, mataram um boi e colocaram a carne do boi em cima desse altar. E por lá ficaram muito tempo, clamando e pedindo para o Deus de Baal que viesse e fizesse o que tinha que ser feito. E Elias fez o quê? Só olhou, viu de longe, e ele até instigou eles, né? Até deu risada deles, zombou deles. E disse: fala, gritem mais alto, para que ele possa te ouvir. Pode ser que ele esteja ocupado e não vê. E nada aconteceu, né? Óbvio, porque esse Deus não existe. Depois de muito tempo que eles estavam lá clamando e orando para que o Deus de Baal pudesse sim fazer lá o milagre,
de fato não ia acontecer, e não aconteceu. Elias entrou no meio e disse: agora é a minha vez. E de repente Elias chegou e, da mesma forma, mataram um boi, colocaram a carne em cima do altar. E Elias, antes de começar a fazer a sua oração para que Deus viesse e mostrasse o milagre, ele ainda pediu para que cavassem ao redor do altar que foi criado e jogassem água. E aí ele pediu uma vez, 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa. E jogaram baldes e baldes de água. E aquele altar estava completamente molhado. Praticamente impossível daquilo pegar fogo. Então, Elias olha para os céus, pede bênçãos e clama ao Senhor. E no mesmo momento, uma bola de fogo enorme desce dos céus em cima do altar e queima ali o todinho. Gente, é tremendo. Então, assim, ele provou, através daquele fato, que o Deus de Elias era o único Deus. E a partir desse momento, as pessoas ali começaram a seguir o Deus e adorar o Deus que é o nosso Deus. Então, mostrou essa força e a fé de Elias. Depois a gente complementa. Uma outra passagem aqui está em Reis 19, 4. E eu vou ler para vocês aqui agora. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou se assentou debaixo de um junípero e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Esse está em Reis 19, 4. Tá bom, irmãos? O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Nessa passagem aqui, Elias também, como um ser humano, ele também teve o seu momento falho. Ele também teve o seu momento de dificuldade. Nessa parte, ele pediu que ele estava já, basta, que levasse ele embora. Ele queria morrer, ele pediu para morrer. E Deus sabia da missão que ainda faltava para ele cumprir. E ele também sabia o cansaço que ele já tinha. Então, enquanto ele estava lá deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo aparece. E esse anjo aparece e diz para ele assim: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. Então, Deus sabia da importância que Elias tinha ali ainda para ele e o alimentou para que ele pudesse seguir essa jornada. E ele se levantou, comeu, bebeu e foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Então, para você ver, Deus cuida da gente em todos os momentos. Deus está cuidando da gente a todos os momentos. É só a gente parar um pouquinho, olhar para o lado e ver o quanto Deus tem guiado a sua vida, tem feito maravilhas na sua vida. É só você ter fé, é só você entender isso. E aqui em Reis 2 também tem algo muito tremendo que está aqui, ó. Foi uma trajetória que aconteceu.
né? Todos acham, todos acreditam e sabem, né, porque Elias não morreu. E como é que Elias foi aos céus? Todo mundo acha que foi através da carruagem de fogo, né, que fala aqui na Bíblia, né, sobre a carruagem de fogo que levou Elias para o céu. Mas não é assim, né? Elias subiu ao céu num turbilhão de vento. Então, irmãos, é coisa mais linda. Está aqui na Bíblia, em 2 Reis. 2 Reis. Deixa eu ver o número aqui para vocês. Do 11 até o 12. Do 11 ao 12. Está aqui, ó. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e os cavalos de fogo, e os separaram a ambos. Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. Então a carruagem de fogo era simplesmente para separar Eliseu, né, de Elias. É o que já estava escrito. Então, assim, dizer que Elias subiu ao céu na carruagem de fogo está errado. Então, em 2 Reis 11 ali ao 12, você tem essa informação, né? Essa parte que mostra que Elias subiu aos céus num turbilhão de vento. Ainda assim é maravilhoso. Imagina você não experimentar a morte. Ele teve essa honra, essa bênção, essa glória de Deus que deu para ele, porque Elias ele não conhece a morte. Então ele subiu aos céus, está lá junto com o nosso Pai. Então, irmãos, eu quero que você reflita um pouco sobre a trajetória dele, né? Pesquise aqui na Bíblia, leia um pouco mais. Tem muitas outras passagens de Elias, no qual também tem a do Eliseu, que passou a ser o outro profeta no lugar dele, depois que ele subiu aos céus. E tem muitas outras situações que você precisa, sim, entender e aprender. Então, irmãos, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Não desistam, lutem até o final. Mesmo que as forças parecem acabar, mesmo que você esteja passando por uma tribulação, confia no Senhor. Assim como Elias teve o seu momento de fraqueza, vamos dizer assim, mas ainda assim, por ser um grande servo de Deus, fiel, Deus enviou um anjo para que o alimentasse, porque sabia que ainda existia algo a ser feito. Então, na sua vida não é diferente. Os anjos estão à sua volta. É só você abrir os olhos e ver que muitas pessoas, que muitas vezes talvez você não conheça, ou até mesmo que você conheça, são usadas por Deus para te dar uma mensagem, para falar com você algo que você precisa realmente ouvir e fazer. Então fique atento a tudo que acontece ao seu redor, porque isso pode sim mudar e transformar a sua vida através da palavra de Deus. Então as pessoas, porque a gente sabe que Deus usa as pessoas de forma que a gente menos imagina, jamais imaginamos. Então por isso, irmãos, fiquem atentos. E essa parte de Elias que esteve nesse momento é normal do ser humano. Então se você está num momento difícil e está aí triste, eu entendo. Porém, com a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. E tudo isso que você está passando hoje, você vai contar um testemunho para que muitas pessoas ouvirem a tua palavra e ver que a dificuldade sim ela existe, mas Deus, quando está à frente de nós, nada nos atinge. Então, essa trajetória hoje é para que você aprenda, para que você amadureça, para que você descanse no Senhor e creia ainda mais na sua palavra. Amém, irmãos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou,
compartilha com alguém, curte aqui, comenta, digita um amém. Vamos dar glória ao nosso Senhor, porque esse é o nosso propósito. Até o próximo vídeo, irmãos e irmãs.